O que vem à sua mente quando falamos em seres vivos? Um cachorro? Uma árvore? Ou até mesmo um fungo? Pois é, às vezes nos esquecemos daqueles que são os seres mais numerosos no planeta Terra, os unicelulares. Existem dois tipos de células: Quais? os procariontes e os eucariontes. A principal característica que os diferencia é a presença nos eucariontes de envoltório nuclear. Falaremos apenas sobre os seres procariontes. Existem dois domínios dentro de procariontes, arqueia e bactéria. Começaremos com bactéria. Estrutura das bactérias. Essa é a imagem de uma bactéria de verdade. E essa é a nossa célula bacteriana. A cápsula é um envoltório viscoso, rico em polissacarídeos e proteínas, não obrigatório das bactérias, impede a dessecação e é importante para a adesão da célula no substrato. No caso daquelas que são responsáveis por doenças, é relacionado com o aumento da sua patogenicidade. A parede celular é composta por peptidoglicano. Mas o que é? É uma associação de proteína, que no caso é um pentapeptídeo, mais um açúcar, que por sua vez é composto de dois polissacarídeos, o NAG e o NAM. A junção de vários peptidoglicanos formará uma rede. Ela é rígida e fornece proteção à bactéria contra choques osmóticos. A diferença de espessura da parede celular é uma das diferenças entre bactérias gram-positiva e gram-negativa. As bactérias podem ser classificadas em gram-positiva e gram-negativa. As gram-negativas possuem uma parede celular mais fina, possuem uma membrana externa, lipoproteína e têm uma camada de fosfolipídios da membrana externa substituída por moléculas de lipopolissacarídeos, a chamada LPS, que forma uma barreira em volta da célula, tornando-a mais resistente. Existem também as gram-positivas. Essas possuem parede celular mais espessa e não possuem a LPS. As bactérias têm membrana plasmática típica, ou seja, formada por uma bicamada fosfolipídica. A membrana bacteriana só se difere da nossa por não apresentar esteróis, mas sim apanoides em sua constituição. Os mesossomos são invaginações da membrana plasmática, formam um complexo e parede, aumenta a quantidade de membrana plasmática, aumentando também o número de moléculas que participam de processos muito importantes, como a respiração. Os mesossomos participam também da formação dos septos e da parede celular, que se formam quando a bactéria se divide. Outra estrutura que também auxilia na adesão das bactérias ao substrato são as denominadas fímbrias, ou pílis comuns. Estes são apêndices filamentosos proteicos curtos e geralmente numerosos. Há também o pílis sexual, responsável pela fixação das bactérias durante o processo de conjugação. Os flagelos bacterianos, formados por flagelina, apresentam um movimento rotacional, diferentemente dos flagelos eucariotos, que têm movimento de chicote. O flagelo está ligado a uma série de anéis proteicos inseridos na membrana externa e interna, no caso das gram-negativas. Os anéis formam um rotor que movimenta o flagelo a mais de 100 rotações por segundo, impulsionado por um fluxo de prótons. No citosol encontra-se a única organela das bactérias, os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica.
Eles são formados por duas subunidades, uma maior e uma menor, compostas por RNA ribossômico e proteínas. Quando vários ribossomos estão associados a uma mesma fita de RNA mensageiro, são denominados poliribossomos. Alguns ribossomos também podem ser encontrados ligados à membrana, produzindo proteínas transmembrana ou que serão secretadas para o exterior. Ainda no citosol, encontra-se o material genético bacteriano reunido em regiões arredondadas ou alongadas da célula, os nucleóides. Existem também os plasmídios, que são DNA circulares não essenciais para a vida da bactéria, mas que podem conter informações de características importantes para a sobrevivência delas em ambientes desfavoráveis, por exemplo, a resistência a antibióticos. Existem 3 mecanismos de troca de material genético: a transformação, a transdução e a conjugação. Na conjugação, ocorre a passagem de DNA através de pontes citoplasmáticas, onde uma célula transfere informações genéticas para outra. A doadora contém no citosol um filamento circular de DNA, um plasmídio, que contém genes que codificam a fibra sexual. Como já falamos anteriormente, a fixação entre as bactérias envolvidas é feita pelas fibras sexuais. A transformação consiste na incorporação de pedaços de DNA dispersos no meio ao seu material genético. A transdução é o processo pelo qual uma bactéria transmite informação genética a outra, usando como portador um vírus bacteriano. A divisão celular nas bactérias acontece por fissão. Neste processo, há formação de septos, que se dirigem da superfície da célula dividindo em 2 células filhas. Cada célula filha recebe pelo menos um cromossomo da célula-mãe. A reprodução é um processo rápido. Em condições ideais de cultura, pode acontecer a cada 20 minutos. Existem alguns formatos de bactéria: Coccus, Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus, Espirillus, bactérias flageladas e vibriões. Representação didática de bactérias. As bactérias podem ser encontradas em diversos lugares: na praia, nas suas refeições e até mesmo no nosso corpo. Você sabia que no nosso corpo existem mais seres procariontes que eucariontes? Você sabia que existem bactérias sem parede celular e que a pneumonia pode ser causada por uma dessas? Elas são denominadas micoplasmas e têm tamanho bem reduzido. Você sabia? A penicilina é um antibiótico natural e é produzida por fungos do gênero Penicillium. Mas como a penicilina age? Ela, quando ingerida, tanto através de comprimidos quanto por injeção, irá inibir a síntese de parede celular da bactéria. Sem essa, a elevada pressão osmótica interna da célula romperá sua membrana, causando a morte celular. Essa é a nossa representação de como a penicilina vai agir nas bactérias. O fungo produzirá a penicilina, que poderá ser injetada na forma de injeção ou ingerida na forma de comprimidos.
A parede celular de arqueia não é formada por peptidoglicana, mas sim por pseudomureína, polissacarídeo similar ao peptidoglicano. Porém, algumas outras arqueias não apresentam pseudomureína e são constituídas por polissacarídeos. O tipo mais comum de parede celular em arqueia corresponde a uma camada superficial de proteínas e glicoproteínas, exibindo um aspecto ordenado quando observadas ao microscópio eletrônico, as chamadas camadas S. Mas o que fazem? As camadas S conferem resistência e controle osmótico e atuam como uma barreira seletiva, permitindo a passagem de substâncias de baixa massa molecular e excluindo moléculas e estruturas grandes, como os vírus. Possuem membrana plasmática com estrutura trilaminar, como os eucariontes. Em arqueia, os lipídios são desprovidos de ácidos graxos. As cadeias laterais são compostas por unidades repetitivas dos hidrocarbonetos isopreno. Possuem em média 1 micrômetro. Representação didática de arqueia. As arqueias podem viver em condições extremas, portanto são consideradas extremófilas. Existem as termófilas, que vivem em temperaturas muito altas ou muito baixas. As halófitas, em ambientes salinos, e as acidófilas, em ambientes ácidos. As arqueias são organismos pouco conhecidos devido às dificuldades de acesso a seus habitats e de coleta de material, além de grande diversidade de seus processos bioquímicos. A arqueia está mais próxima evolutivamente de eucária do que das próprias bactérias. Um dos fatores que os une é a presença de estonas, que é ausente nas bactérias. O outro é a ausência de ácido murâmico na parede celular, tanto em arqueia quanto em eucariontes. Como já vimos anteriormente, existem diferenças e semelhanças entre bactérias, arqueias e eucariontes. Os lipídios de membrana em bactérias fazem ligação éster, em arqueia éter e em eucária éster. Não há presença de estonas em bactéria, já em eucarionte e arqueia há. A RNA polimerase presente nas bactérias possui apenas 4 subunidades, já a das arqueias possui de 12 a 18 subunidades. Os eucariotos possuem 3 RNAs polimerases com 12 a 14 subunidades. Existe parede celular com peptídeo glicano nas bactérias, porém em arqueia e eucária não há. O iniciador é a fenilmetionina, enquanto em arqueia e eucária é a metionina. Hoje nós vimos um pouco mais sobre seres procariontes. Aprendemos que são unicelulares, que não possuem envoltório nuclear, que possuem parede celular, com exceção dos micoplasmas, se dividem por fissão binária e que vivem em diversos ambientes. Vimos que as arqueias podem habitar locais inimagináveis, de altas ou baixas temperaturas, extremamente salinos e ácidos, além de curiosidades sobre elas e semelhanças com os eucariotos. Esperamos que agora você não se esqueça dos seres unicelulares, principalmente dos procariotos, quando pensar em seres vivos.